Oi, queria conversar com vocês hoje um pouquinho sobre Jesus. É engraçado, né, gente? Eu cresci, né? Tinha uma rotina, sempre na época da Paixão de Cristo. Toda vez quando chegava essa época, eu lembro que meu pai acabava colocando, né, o filme de Jesus. Acho que passava, né, assim, época que passava na TV. É uma lembrança que eu tinha, sempre a gente assistindo o filme. Só que assim, eu sempre tive um olhar meio estranho, sabe? Como é que eu vou explicar? Os personagens dos filmes pareciam que eles não transmitiam mesmo quem Jesus era. Não sei muito bem explicar isso, mas eu sentia ele de outra forma, né? Parece que às vezes ali na encenação, lá no roteiro, no jeito que era feito o filme e tal, dava-se uma impressão dele um pouco mais... talvez sério demais, ou talvez artificial. Essa era a impressão que eu tinha. Mesmo criança eu já tinha essa impressão. E na minha cabeça, Jesus não era assim, sabe? Ele era um ser que sentia, como todos nós, né? Às vezes a gente acha que pelo fato de ser Jesus, ele é intocável e não sente nada. Só que a gente esquece que ele estava aqui numa condição de humano, né? Então, como humano, ele ia passar por tudo que os humanos passam, né? E Jesus chorou, né? Ele chorou quando ele perdeu o amigo dele, quando perdeu Lázaro. Ele teve vários outros momentos que ele chora, não foi só nesse. Muitos momentos na passagem, e assim, na Bíblia eu acho que nem explica essa parte, né? Isso que eu tô passando pra vocês é a mensagem espiritual que vem, tá, gente? Eu não cheguei a me apresentar, mas eles falam comigo e eles vão passando as mensagens que eu preciso passar para vocês. E essa é a informação que eles sempre passam, né? Que Jesus chorou. E chorou várias vezes, não foi só uma vez. Porque ele tinha sentimento, porque ele era humano, né? E assim, o fato dele chorar não fez dele fraco, de jeito nenhum. Na verdade, o choro faz a gente forte, né? As pessoas que conseguem colocar o sentimento para fora, demonstrar o que elas sentem, elas são muito mais fortes. A gente nem sabe como a emoção e o sentimento é um ponto assim crucial na gente, né? É um diferencial muito grande de nós humanos. Então a gente tem emoção, a gente se emocionar com as coisas à nossa volta é sinal de força, não é sinal de fraqueza, de jeito nenhum. O próprio Cristo chorou, né? Principalmente quando a gente chora, quando a gente se emociona pelo outro, quando a gente se emociona pela condição do outro, seja quem for esse outro, né? Seja um animal, seja uma pessoa, seja quem for. Quando a gente se compadece e tem emoção pelo outro, então ainda é mais forte, né? Jesus ensinou isso na época dele. Com as suas atitudes e com o seu jeito de ser, ele mostrou isso para as pessoas na época dele. E talvez essas informações nem na Bíblia estão, né? Mas são muito importantes. E Jesus também teve medo. Teve muito medo em vários momentos. Ele também sofreu, né? Sofreu muito, mas mesmo antes de chegar naquele momento do sofrimento final, ele já tinha sofrido, ele já tinha momentos de sofrimento. Por quê? Novamente, porque ele estava em uma condição humana. E muito se fala, né, que Jesus sofreu, né, lá no próximo do momento da crucificação dele, que ele sofreu tormentos mentais, enfim, e espirituais, mas não foi só naqueles momentos, gente. Jesus sofreu esses ataques mentais a vida toda, sabe? Ele passou por isso a vida toda, desde a infância até o último momento dele, né? Porque ao tempo todo tinha seres tentando, né, tirar ele do foco, ou tentando fazer ele desistir da missão dele, daquilo que ele precisava fazer. Então, às vezes eu acho que na Bíblia só fala de um ou de dois momentos que ele teve esse tipo de sofrimento, mas não, a mensagem que vem é que ele sofreu a vida toda. Ele teve ataques a vida toda. Então ele também teve sofrimentos, ele também teve medo. Ele teve muito medo quando estava chegando a hora da traição, quando estava chegando a hora do julgamento, quando estava chegando a hora da prisão. Então ele teve medo de tudo isso, gente. Ele sabia que não ia ser fácil.
mas ele tinha que se apegar, né, na força do Pai. Então, às vezes a gente vê aqueles filmes lá com aquela impressão um pouco mais plastificada, mais artificial de Cristo, como se ele não tivesse emoção, ou pelo fato de ser ele não tinha as emoções humanas, ou as fraquezas, entre aspas, humanas, né, que as pessoas falam que emoção é fraqueza, mas ele tinha, assim, ele tinha tudo isso, né, tinha bem forte. E isso que ele mostrava para as pessoas, e isso que fazia a diferença na vida das pessoas. Quem conheceu Cristo, conheceu sua essência, sabia como que ele era uma pessoa boa e também tinha, né, os seus momentos ali, tinha dificuldades também como todos nós. Ele também sentiu, porque ele estava em uma existência humana, ele também passou por tudo isso. A única diferença é que ele sabia 100% que tinha uma espiritualidade muito grande guiando ele, ajudando ele, né? Que ele não estava sozinho naquilo tudo. Então, por maior que fosse o desafio a ser passado, por mais difícil que fossem as situações, ele sabia que ele não estava sozinho. E aquilo, né? Por mais difícil que fosse, ele tinha medo, sim, mas ele estava pronto, né, para passar por tudo. Ele tinha esse ancoramento, né, espiritual muito forte. Então, em tudo que ele ia passar, ele tinha esse ancoramento até o final, né? Ele sabia que esse sofrimento tinha um momento certo para acabar, e era por um motivo bem maior do que até ele ali naquele momento, né? E assim como Cristo, assim como Jesus, nós também precisamos confiar. Nós precisamos também ter essa certeza, né, de que por mais difícil que as situações possam estar, por mais complicado, a gente tem que ter essa certeza de que logo vai passar, logo vai acabar, que não é para sempre, e que temos ancoramento, sim, temos uma espiritualidade enorme ajudando a gente em todos os momentos, né? E se você tiver vontade de se emocionar, né, de chorar, chore, não tem problema. Coloque os sentimentos para fora, coloque o que está sentindo, e tenha certeza que, assim como Cristo, né? Cristo também chorou, Cristo também era humano, Cristo também teve medo, também teve muitas dificuldades, assim como todos nós. Mas temos que carregar a certeza que ele carregava, de que tudo ia acabar e que ele não estava sozinho naquilo tudo, né? Até nos momentos mais doloridos, assim, mais penosos, ele sabia que ele não estava sozinho. Então essa é a mensagem, devemos confiar. Estamos sim passando por momentos desafiadores, mas logo mais isso vai acabar, e estamos passando por tudo isso com apoio, sabe? Tem uma espiritualidade enorme cuidando de todos nós, e é isso que a gente deve se apegar e acreditar, tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Jesus, antes de ser quem era, ele estava em uma existência humana. E como em uma existência humana, ele chorou e ele passou por tudo que todos nós passamos. Mas, assim como ele, nós precisamos acreditar que logo tudo vai passar, tá bom? Fiquem todos com Deus, fiquem todos na proteção de Cristo, do nosso Mestre Sananda, e fiquem todos em paz. Até mais.